E aí, vamos pintar artesanato? Hoje eu vou pintar um jogo de bebê. Me pediram para pintar um jogo de bebê diferente, com outras ideias. Essa é a proposta de hoje. Então, um jogo de bebê é lixeirinha, porta-fralda, bandeja, abajur, tudo para você compor o quartinho do bebê. Vou fazer ele bem alegre, colorido, combinando com uma criança, certo? Bom, olha a minha mesa como que tá. Na verdade, eu já adiantei a aula, porque essa parte de preparar a peça, eu já estou cansada de explicar aqui para os meus alunos. Se você é minha aluna, meu aluno, você já sabe como que eu preparo uma peça. Primeiro, eu passo aquela super base. Precisa explicar? Acho que não, né? Qualquer vídeo aí eu estou ensinando. Passo, aplico com pincel, passo o rolinho, seco, lixo. Preparei a superfície branquinha. Depois eu pintei todas as peças com essa tinta aqui. Essa tinta é acrílica Top Colors da Yara, branco. Tem nessa embalagem grande aqui, porque branco é uma cor que a gente usa bastante, principalmente quando eu vou fazer um jogo de bebês. Bom, do mesmo jeito, usei aquele pincel largo e macio, usei vários rolinhos, porque conforme ele vai ficando muito carregado, eu já jogo na água e pego outro, né? Para ser prático. Passei uma camada de branco no capricho. No capricho mesmo, isso significa que você passa, repassa, não precisa duas camadas se você usar a super base, porque a super base é bem branquinha, né? Daí depois mais uma tinta, mais uma camada de tinta no capricho é o suficiente para a peça ficar assim, ó, bem branquinha. Toda ela, por dentro, por fora, ó, por baixo eu não passei. Mas aqui por dentro, onde vão as fraldinhas, é importante. A lixeirinha também, aqui ó, do mesmo jeito. Isso dá um certo trabalho, precisa de um certo tempo, né? Então, para a gente ficar pintando aqui, eu acho que não é o caso. Vamos ao que interessa, vamos à principal parte, certo? E aí eu pensei em trabalhar com bichinhos, sabe? Aplicando junto nas peças aqui do bebê. Tipo assim, ó, olha esse boizinho, que graça. Olha aqui o porquinho, não é um fofo? Então vamos lá, vamos começar a aula da pintura do jogo de bebê. Bom, eu escolhi para pintar a cúpula do abajur, que é uma peça média, né? E assim vai ser mais fácil para te explicar. Bom, já tá aqui preparadinha com o branco e eu vou trabalhar com essas tintinhas aqui. Então, a ideia é fazer um ladinho de cada cor. O abajur, além da cúpula, ele tem essa peça aqui, ó, que é o pé do abajur. Então, são 5 cores, certo? 4 lados mais o pé. 5 cores. Todas essas cores são cores alegres. Esse aqui é o verde esmeralda, o número dele é o 74. O amarelo é o amarelo ouro, número 15. E esse aqui é o azul turquesa, laranja, todas top colors. E este tonzinho de rosa, rosa flor. Bom, você pode mudar também, isso também não é uma regra, não é obrigatório, mas procure trabalhar com cores alegres. Vou usar essa trincha bem larga, porque a peça tem uma boa largura aqui. Se eu vou trabalhar uma peça menor, como uma tampinha assim do potinho, aí eu posso usar um pincel menor. Mas quando tem um espaço tão grande assim, é melhor mesmo é você usar um pincel maior. Assim, no caso, esse aqui é uma trincha, certo? Trincha de filamentos sintéticos, não é de pelo, é filamento sintético, tipo assim, nylon, ok? Bom, como que eu vou fazer a técnica? Você vai pegar, abrir o frasquinho, colocar uma pitadinha de tinta aqui num pratinho. Aqui eu tô usando uma bandejinha de isopor, né? Ó, uma pitadinha. E aí vai adicionar água. Vou botar aqui mais perto. Vai diluir essa tinta com água, olha aí. Bastante água, né? Bom, o importante é você achar o ponto, certo? Pode ser mais ou menos água, depende de você. E aí, molha a trincha na água, molha, tira o excesso aqui e vamos diluir a tintinha aqui. Ficou bem aguada, ó. Eu vou fazer uma pátina aguada, vamos dizer. Não chega a ser uma aquarela, né? É uma pátina aguada.
Olha, bem facinho, aquilo que eu falei pra você. Uma técnica bem simples e bem fácil. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou aplicar aqui na minha peça. Tanto faz, posso passar assim, ou assim, não importa. Vamos lá. Olha. Olha o efeito que dá. Pode esticar isso, a tinta, ó, tira as marcas da pincelada, só um ladinho, certo? Aí, olha que bonito, certo? A tinta vai se acomodando conforme ela vai secando e somem as listras, é assim mesmo que faz. Agora, eu vou secar e vou fazer a mesma coisa com as outras cores. Vou colocar a tinta no pratinho, umas gotinhas de água, lavar a trincha, claro, e aplicar em cada lado uma cor. Então, agora eu vou secar a minha peça e vou fazer os outros lados do mesmo jeito. Olha aí como ficou. Já sequei. Interessante, né? E aproveitei que eu tava com o azul mesmo preparado e fiz também a lateral da bandeja e também eu fiz uma lateral da lixeirinha. Bom, é assim que se vai fazer, por isso fica prático, né? Quando se faz uma cor, você já faz na sequência, assim, tudo. Agora vamos fazer outra cor. Nós temos assim, ó, o verde e o azul são cores mais frias, certo? Já o laranja, o amarelo são mais vibrantes, então vamos intercalar uma fria e uma quente, né? Cor mais quente. Então, vamos pôr o laranja aqui. Então, mesmo processo, você vai pôr aquela pitadinha e vai pôr água e mexer e aplicar com aquela trincha larga assim, certo? A quantidade de água que você coloca, você vai fazendo testes. Sempre eu gosto de pintar uma plaquinha antes, né? Pinta uma plaquinha para fazer os testes, para você não ter que depois desmanchar e fazer tudo novamente. Então, aqui já preparei o laranja. Vou usar a trincha, já tá meio umedecida, porque eu lavei ela do azul, né? Então, ela nem sequei, ela tá úmida. E vou fazer a mesma coisa aqui nessa lateral do lado do azul. Vou passar o laranja. Veja que legal, essa trincha facilita, né? Se você usar um pincel mais estreito, capaz da tinta secar, entende? Dependendo de onde você mora, né? Eu moro em Curitiba, tá frio, agora aqui muito frio, então a gente tem que usar o secador mesmo. Ó, e já aproveito aqui, ó, essa bordinha e já pinto junto, ó. Já vou pintando junto para depois não ficar uma diferença ali marcada. Tem essa bordinha aí e tem essa aqui na frente, aqui em cima, ó. Também já faço. E posso repassar o pincel, ó. Posso repassar, ó. E agora vou secar. Essa peça, ela é assim, inclinada, então não tem como eu apoiar ela, né? Deixa eu ver se eu consigo pôr o que aqui embaixo na tinta, porque ela escorre. Para eu já em seguida aproveitar a mesma tinta e vou pintar aqui a bandeja. Olha só. Olha como fica. Fica um aguado mesmo, né? Podemos chamar essa pátina de pátina aguada. Agora eu tô fazendo o rosa já. Então, fiz o verde, o laranja, o azul e agora o rosa. Sempre deixando a tinta bem aguada. Olha, usando essa trincha larga. Percebeu porque tem que ser a trincha larga? Porque se eu ficar usando o pincel mais estreito, vai ficar tudo marcadinho. Olha. Olha que bonito que fica. Vamos pôr aqui do lado, enquanto isso, já faço... Olha aqui, ó, já fiz aqui a lixeirinha, o laranja, azul e o verde. Também na bandeja fiz o verde aqui, ó. E agora vou fazer o rosa. Também tá molhado ainda. É legal você dar uma secadinha antes, certo? Vai fazendo uma parte, seca, outra parte. Usa, se você tiver o soprador térmico, é a melhor coisa que tem. Se não tiver, deixa secar naturalmente, né? Então, vamos continuar. Agora, vamos fazer o amarelo, né? Já fiz aqui, ó,
o azul, o rosa, o verde e o laranja. Por dentro vai ficar no branco, assim como as outras peças. O porta-fralda, a lixeirinha, os potinhos vão ficar branco por dentro. Só a bandeja que não, né? A bandeja vai ficar amarelinha por dentro. Bom, agora faltou o amarelo. O amarelo eu vou colocar aqui no pezinho. Também passei branco, ó. Legal esse conjunto aqui, que já vem até com a fiação aqui, ó. Só pôr a lâmpada. E tem esse pedacinho aqui, que vai encaixado aqui para poder segurar a cúpula, certo? Mas deixa eu contar uma coisa para você, um detalhe. Você não pode aguar demais, certo? Essa tinta é a tinta acrílica. Se você for usar outra tinta, você faz testes antes, porque pode mudar. E não coloca água demais, porque daí você interfere na tinta, certo? Enfraquece muito ela. Pode mudar a pigmentação. Porque às vezes algumas cores são misturas de outras cores. E aí separa na hora que você aguar demais. Por isso que eu falei que é importante você pegar uma plaquinha qualquer pedaço de MDF, qualquer canto e testa. Passa branco e faz o teste das cores e a quantidade de água que você vai usar. Certo? Para fazer esse pé aqui, eu não preciso da trincha. Eu não preciso dessa trincha larga, porque ela é bem maior, né, que a superfície. Eu posso trabalhar com um pincel largo, é isso que eu vou fazer. Mesmo processo, vou aguar a tinta aqui, vou passar, vou fazer em tudo, inclusive nessa partezinha aqui, dos dois lados, que segura. Mesmo que ela fique lá dentro, eu vou fazer ela amarelinha, certo? Mais uma coisa que eu quero falar para você, que é importante para mim. Se você é meu aluno, minha aluna, e você já me segue, dá uma verificada de ativar o sininho, porque às vezes está desativado e você não recebe a minha aula. Agora, se é a primeira vez que você aparece por aqui, que você está assistindo a minha aula, inscreva-se aqui no meu canal, e dê o seu like, ou dislike, sei lá. Se você gosta de artesanato, tenho certeza que você vai ser meu aluno, minha aluna. Bom, então vamos lá. Amarelinho, água e vamos pintar aqui o pezinho do abajur. Fácil, não é? Tranquilo. Então, você vai dosando a água, já falei isso várias vezes, né? E vai testar. Olha que lindo esse tom de amarelo, bem vibrante. Adoro essa tinta. Adoro, porque ela é uma tinta fácil de trabalhar. E quando tem esses potinhos assim, ó, de 37 ml, rende muito. E é bem mais prático, certo? Econômico e prático. Então vamos fazer um pedaço de cada vez. Vamos fazer um ladinho, secar, depois outro ladinho, secar, certo? Ó, sem segredos. Aqui é mais fácil ainda, ó. Só esticar bem no ponto certo. Dá uma olhada. Amarelou, certo? E agora eu vou secar. E olha o resultado. Pintei todas as partes, todas as peças, mas ainda não acabou. Deixei secar bem. É bem bacana você deixar secar bem, porque agora o próximo passo é trabalhar com uma lixa. Exatamente. Eu gosto muito dessa lixa aqui, que ela é bem fininha, mas bem fininha. Se você tiver uma lixa assim, tipo 300, é ótimo. Essa aqui é por aí, 300, 500. Você vai trabalhar com uma lixa e lixar os lados, todas as cores. Vai desgastar, certo? Esse é o próximo passo. Então, cada peça dessa... Quando você vai pintar uma cor, já pinta todos, né? De uma vez só, assim, como eu estava fazendo. Então, agora, o próximo passo, lixa. Dá um trabalhinho, né? Mas com paciência, vai lixando. É um desgaste, na verdade é um desgaste. Olha aqui que bonito que fica. Se você pudesse tocar, ia sentir
como que fica liso, liso, perfeito, é impressionante. Parece até que eu passei uma cera, alguma coisa assim. Ó, se tira com papelzinho, olha como sai o pozinho da tinta, né, ó. Tá? Faz isso em todas as peças e aí a gente já preparou a superfície, tá? Uma delícia, uma coisa assim impressionante, uma delicadeza mesmo. Agora, eu já fiz a pintura da peça, então agora o próximo passo é pintar as plaquinhas, os bichinhos. Tem elefante, tem porquinho, tem cachorrinho, tem flamingo, tem cavalo, tem até uma galinha, olha que graça. Então, agora eu vou passar o branco, vou passar a mesma tinta branca que eu usei na caixa, né? Nas peças, no fundo. Então, eu vou colocar um pouquinho de tinta branca aqui, tinta acrílica, né? Top Colors. Vou passar o rolinho. Espalha bem no rolinho e vou pintar somente aqui em cima. Bom, vou passar em todas uma camada, assim com o rolinho, depois vou secar e vou passar mais uma camadinha. Uma de branco só não é suficiente. Aqui não precisa você se preocupar de passar a base. Pode ir direto com a tinta acrílica no rolinho, 2 camadas, certo? Passa uma, seca, passa mais uma em todos os bichinhos. Agora tô pintando os animaizinhos. Eu falei bichinhos, né? Mas na verdade são animaizinhos mesmo. Repeti a mesma coisa que eu fiz nas laterais, a mesma coisa usando esse pincelzinho aqui, ó, o roliço, porque é um espaço pequeno, então é só você distribuir facinho, facinho, a tinta aguada aqui. Daí eu sequei e dei uma lixadinha, como fiz em todas as laterais da peça, certo? Bom, essa parte você já sabe. Daí você vai fazer o seguinte, vai trabalhar com a tinta aqui, acrílica branca, a mesma tinta que usamos há pouco, para fazer os realces. Aí você coloca uma pitadinha da tinta branca no pratinho e usa um pincel chanfrado. Um pincel chanfrado e você vai dar um realce aqui, ó, bem acompanhando o risco. Segue exatamente os contornos. Aqui a orelhinha, ó, fica pra frente, né? Dá um volume aqui, bem facinho de fazer. Umedece o pincel na água. Olha que graça que fica. Não são muitos detalhes, só alguns. Aqui o focinho do porquinho, ó, tem que realçar, vir pra cima, vir pra frente. Dá um destaque, né? E aqui também, ó, a barriguinha dele, ó. Uma pitadinha de branco, da acrílica branco, com um pouquinho de água no pincel. E dá um toque diferente, não dá? Realça mesmo. Não precisa você se preocupar de fazer muitos detalhes nos bichinhos. Assim, muito simples. Vê, olha que bacana isso. Daí, sumiu um pouco o desenho, não sumiu? Então, para levantar o desenho, como esse aqui, ó. Olha a galinha, que amor. Aí, você vai simplesmente usar um lápis comum. Esse é um lápis de grafite preto, simples, sem precisar ser especial. E aí você vai destacar aqui, ó, realçar o contorno pretinho do laser. E só o lápis preto. Se você usar uma canetinha de nanquim, essas coisas, vai ficar muito... vai pesar, né? Vai ficar muito forte. Então, um lápis preto qualquer, você faz o detalhe aqui, fazendo todo esse contorno. Bem simples mesmo, uma pinturinha assim, bem infantil, certo? Olha a cachorrinha poodle, que amor! E olha aqui, um azul e um verde. E assim você vai fazendo. Fiz também os flamingos.
Mas antes de colar os bichinhos, mais um detalhe. Agora eu vou fazer um realce, que eu já fiz numa outra pecinha aqui, ó. Olha aqui, que amor que ficou. Esse é um dos potinhos, né? Então, branco por dentro, as 5 cores, e eu fiz o elefantinho. Do mesmo jeito, aguando o amarelinho, dando realce com o branco. Mas eu fiz mais um detalhe. Tá vendo essas 2 listras aqui? Bem irregular, né? Uma coisa assim, bem... como se fosse uma criança que tivesse desenhado. Se você fizer perfeitinho, não vai dar o mesmo efeito. Então, é uma ideia. Então, eu tô aqui com a lixeirinha, que é uma peça maior, e eu faço assim, eu uso uma reguinha para mais ou menos definir a altura da listra, porque aqui na lixeirinha eu vou pôr aqueles animaizinhos da fazenda, né? Tem a galinha, vamos ver aqui acho que no verde vai o boizinho, ó. Mas se eu puser aqui embaixo, vai ficar muito estranho essa diferença aqui. Então, eu vou centralizar. Aí, eu vi a altura aqui, 6 centímetros tá ótimo. Então, eu marquei 6 centímetros, só uma marcadinha assim, e eu faço o traço à mão livre, juntando a marcação que eu fiz aqui, ó. Aí, depois que eu defini um traço, eu faço o outro mais a mão livre, assim. E assim vou fazendo, olha, continuação aqui. Esse aqui tem que encaixar nesse, então vamos lá, assim, ó. Vou fazer os 4 lados assim. Depois, um pincel fininho, 0, e a mesma tinta acrílica branca, né? Você vai fazer o traço, assim, ó, bem irregular, sem se preocupar que tem que ficar perfeito mesmo. Ó, solta a mão aqui, só engrossa um pouquinho. Sabe que depois que seca vai diminuir, certo? Então, todas as peças do jogo de bebê, eu vou fazer esse traçado, principalmente nas peças de baixo. Na tampa é só uma listinha, você, como aqui, ó, bem simples, porque não vai mais nada. E vai dar um outro visual para minhas peças. Esse leve traçado do branco aqui, bem irregular. Depois vou fazer em tudo, secar. E depois disso tudo é que eu vou colar o meu animalzinho aqui. E depois que eu colei todos os bichinhos, os animaizinhos, olha como ficou. Aqui é a bandeja, né? Com as 5 cores, 2 elefantinhos e os potes onde vão ser colocados os potinhos. Aqui, ó. Bem útil. São muito importantes, assim, para guardar as coisinhas do bebê. São úteis mesmo. Olha aí, que graça que ficou. Então, assim ficou a bandeja com os 3 potinhos. Olha a lixeirinha, que amor que ficou. Cada animalzinho mudando de cor, né? Bem legal. E o abajur. O abajur com os flamingos. Também fiz o traçado embaixo, né? Aqui eu fiz os 2 flamingos, um virado pro outro, tá vendo? Aí você vai inventando, né? E o porta-fraldas, olha que fofo, amarelinho, laranja, verde, rosa e azul. Todas as cores que combinam com o bebê. E os animaizinhos bem criança, né? Bem filhotinho mesmo. Mas daí você vai falar assim pra mim, ah, mas eu não vou pintar um jogo de bebê. Pra que eu vou pintar um jogo de bebê? O que eu vou fazer com isso, né?
Ah, mas eu tenho mais uma ideia para você. Se você não quer dar um jogo de bebê, você aproveita a técnica e faz outra peça. Quer ver? Tem uma ideia aqui para você. Olha essa. Esse é um porta-treco. Uma peça assim que serve para um monte de coisa, o que você quiser pôr aqui dentro. Olha só, a mesma técnica, a mesma cor, aquele azul aguadinho, lixado, só que aqui eu já fiz um tijolinho, né? E fiz um aplique aí com uma bicicleta só em branco. Ah, uma bicicleta masculina e uma feminina. Olha, duas janelinhas, no verde e no laranja. Viu que ideia? Se você pudesse tocar, você ia ver que legal que fica essa técnica. Dá a impressão que é lápis de cor, mas não é não. É tinta mesmo, a técnica que eu ensinei para você. Finalizei o meu joguinho para quarto de bebê. Dá uma olhada. Como eu falei para você, alegre, colorido e até divertido, você não acha? Ficou uma graça. Eu sou suspeita para falar, né? Mas eu adoro fazer essas coisas. E como eu falei para você, se você não quiser fazer um jogo de bebê, pode fazer qualquer outra peça nessa técnica que fica bem legal mesmo. E aí, se você gostou, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas que amam fazer artesanato, assim como nós.